nos abençoar, né, começar a nossa aula de hoje, que é a terceira aula, né, de redação técnica. Eu vou dar uma recapitulada na aula passada, como eu sempre faço. Por quê? Porque as aulas, elas são sempre uma junção uma da outra. Então, elas são sempre um complemento uma da outra. Então, vocês sabem que eu sempre gosto de dar uma recapitulada. Boa noite para quem está aqui na sala de aula, né? E aqueles que vão assistir essa aula depois, quando ela estiver gravada. Vamos lá, gente. Que Deus abençoe a nossa aula. Quem quiser, como de costume, eu sempre falo, pode interromper a aula, não tem problema, eu não importo, desde que seja um conteúdo que tenha a ver com a matéria e a gente possa aí estar debatendo ele na sala de aula. Eu vou compartilhar com vocês aqui a minha tela e a gente dá início à aula. Vamos lá. Então, hoje a gente vai falar, né, sobre eu vou dar uma continuidade, porque eu parei na aula passada sobre as atas. E hoje a gente vai falar um pouco mais voltado pela questão do relatório técnico. Mas eu trouxe aqui a nossa aula passada para a gente dar uma recapitulada sobre ela. Na aula passada, eu falei sobre a redação. Lembra lá no ensino médio que a gente fazia a questão da redação na escola, ensinava como que a gente desenvolvia a redação, como que era feita uma redação, e aqui eu trouxe para vocês. Basicamente, o que uma redação tem? Ela tem que ter início, meio e fim. O que é o início? Uma introdução, o meio é um desenvolvimento do tema e a conclusão do tema que você vai relatar. O que é a introdução? Aqui nesse slide aqui, nesse primeiro slide aqui, está um pouco cortado, mas dá para vocês verem, está cortado só onde está escrito introdução, desenvolvimento e conclusão. Mas os tópicos mais importantes está dando para ver aqui. O que é introdução? É uma contextualização, é uma formulação da tese, é uma problematização. A introdução nada mais é que eu vou introduzir o tema, eu vou falar sobre esse tema. Geralmente nas redações, quem aqui já fez Enem ou que já fez algum vestibular, o que eles fazem? Eles dão um tema. Geralmente é sempre um tema que está mais visto aí na mídia, que a sociedade está debatendo muito. Então, eles dão esse tema e sobre esse tema você vai fazer um desenvolvimento daquela redação. Então, quando você vai fazer um processo seletivo, seja para uma faculdade ou dependendo do emprego, eles já te dão lá o tema. Então, o tema você já vai ter. Tendo esse tema, então eu vou começar a introduzir esse tema. Eu vou começar a falar sobre esse tema. Por isso que é muito importante, que eu falo muito aqui para vocês, seja qual área que for, mas especificamente nessa aula, que é uma aula de redação, é uma aula de escrita. Eu bato muito na tecla. Para você ser um bom escritor, e aqui eu não estou falando para você ser um publicador de livros, um escritor de livros, nada disso. É lógico, quem tiver um interesse, no futuro você vai desenvolver isso, você vai percorrer esse caminho para chegar. Mas aqui sobre essa aula de redação, para você saber escrever um bom relatório, saber escrever uma boa ata, saber fazer uma boa redação, o primeiro passo é você ler. Por quê? Porque quando você lê, isso eu bato muito aqui na tecla com vocês sabem, você abre o seu campo de conhecimento. Seja qual tipo de leitura. O fato de você ler, às vezes muitas pessoas confundem que para ter um vocabulário amplo, ela tem que ler livros que fogem daqueles temas que elas gostam de ler. Elas têm curiosidade. Não, gente. Se você gosta, por exemplo, de romance, leia livros sobre romance. Mas lá dentro daquele livro, você vai ampliar seu vocabulário. Se você gosta de ler um livro de drama, ou um livro de esporte, na área da psicologia, ou na área sua específica aqui, para quem é futuros técnicos de química nessa sala, ou futuros técnicos de mineração, busque ler artigos, livros, jornais, tem muitos blogs aí na internet que tem conteúdos muito bons. Por quê? Porque você abre o seu conhecimento, o seu campo vocabulário lá, você amplia ele. Então, quando você tem esse campo ampliado, você tem uma facilidade bem maior de contextualizar um tema. Porque se você não tem o hábito da leitura, você fica muito restrito a quando você vai escrever. Quando você tem esse hábito de leitura, porque assim, o nosso cérebro, ele é uma caixinha lá que você consegue jogar várias informações. É como se fosse lá um HD de um computador.
Então, quando eu leio, quando eu tenho esse hábito da leitura, o que eu faço? Eu jogo dentro do meu cérebro, eu jogo lá dentro do HD todas aquelas informações. E quando eu jogo essas informações vão ficar o quê? Armazenadas. Quando essas informações ficam armazenadas, no período ou numa situação que eu tenho a necessidade de escrever uma redação, ou que eu tenho a necessidade de redigir um texto ou um relatório dentro da empresa, eu tenho aquele campo lá, aquelas informações guardadas, o que eu consigo fazer? Contextualizar aquela informação. Assim por exemplo, quando a pessoa vai fazer um Enem, o estudante faz um Enem, lá no cursinho preparatório, o que o professor, um bom professor de redação vai orientar? Busque ler sobre os informativos, busque saber o que está acontecendo aí no mundo, busque saber o que está acontecendo no seu país. Por quê? Porque sempre, principalmente no Enem, sempre eles vão buscar pegar um tema, dar um tema ao qual está sendo muito falado. Então, se você não tem um hábito da leitura, imagina você cair de paraquedas para contextualizar uma redação, para escrever uma redação, mas você não sabe nem iniciar, nem introduzir. Então, essa é a importância da gente sempre estar lendo. O que é o desenvolvimento? O desenvolvimento eu vou expandir essas ideias da introdução. Como eu lembro que na aula passada, aqui nessa turma, eu falei que a introdução é como se, imagina que você está caminhando, gente, vocês sabem que eu gosto muito de dar muito exemplo do dia a dia para ficar mais fácil da gente armazenar essas informações. Imagina aí que a introdução seria assim, você vai caminhar, e aí você vai chegar a um determinado local. Quando você chega nesse local, isso é a introdução. Aí você vai olhar aquele local lá e você vai fazer uma observação sobre aquele local. Isso é a introdução. Eu vou desenvolver, vou dar uma desenvoltura sobre aquela localidade. O desenvolvimento, o que é o desenvolvimento? Nada mais é que eu vou começar a expandir aquilo que estava na introdução. Eu vou começar a contextualizar, eu vou começar a aprofundar sobre o tema que eu escolhi, que estava lá na introdução. E o que é a conclusão? A conclusão nada mais é que eu vou concluir sobre o tema. Porque não tem como, gente, eu escrever uma redação, a redação lá na introdução eu vou levantar um problema. Ok, na introdução você jamais vai solucionar o problema, você só levanta o problema. Lá no desenvolvimento eu vou desenvolver sobre esse problema. Na conclusão, eu tenho que dar uma conclusão sobre esse problema. Porque, assim, eu falo muito aqui na sala de aula. Não adianta eu dar uma ideia, levantar um problema, mas se eu não tenho uma solução, é melhor eu ficar de boca calada. Vocês não concordam? Você lá no seu local de trabalho, se você está vendo que está com déficit de algum problema operacional lá, na área de produção, vocês são técnicos de química e de mineração, vocês detectaram aquele problema, vocês podem e devem relatar sim para o seu supervisor, ou para o gerente, ou para o líder da equipe. Porém, não adianta nada você relatar um problema se você não tem a solução. É como se você só jogasse fogo e colocasse lá para alguém apagar. Aqui nesse próximo slide está falando sobre a estrutura de um texto. O que é? É a forma como o texto é dividido em blocos lógicos, como seja, é um esqueleto do texto. Uma boa estrutura textual é importante para que o leitor compreenda a mensagem e engaje com o conteúdo. Então, gente, assim, eu tenho que fazer com que, quando eu vou desenvolver uma redação, quando eu vou desenvolver o texto, qual que é o objetivo de um bom comunicador? E lembra que a comunicação, ela não é só verbal. Existe a comunicação verbal, a escrita, que é no caso dessa aula que a gente está tendo hoje, que é a redação técnica, e também existe aquela comunicação corporal. Nesse caso da aula de hoje, a gente está falando sobre a redação escrita, a comunicação escrita. Para que alguém leia um texto, quando eu vou escrever um texto, quando eu vou escrever numa redação, eu tenho que escrever de forma com que qualquer pessoa que leia, ela consiga entender. Por quê? Não adianta nada eu escrever um texto onde só eu estou entendendo. Se eu estou escrevendo uma redação, se eu estou fazendo um relatório lá no meu local de trabalho, eu tenho que relatar, eu tenho que comunicar na escrita, porém, desde que todos compreendam a informação que eu quero passar. Porque um bom comunicador não é aquele que usa palavras maravilhosas, super cultas, ou super difíceis, muitas das vezes. O bom comunicador é aquele que sabe passar a informação que ele veio passar.
de forma clara e objetiva. É lógico, gente, como eu falei na aula passada, que tem situações que vão requerer um tipo de linguagem. Se você está fazendo uma apresentação lá no seu local de trabalho para o presidente da empresa, então é um cargo de alto escalão. Ou dono da empresa, se for uma multinacional, por exemplo, você vai utilizar um tipo de linguagem. Lembra que eu falo muito sobre isso? Parece ser repetitivo, mas eu preciso falar isso. Agora, se eu estou fazendo uma apresentação lá para a base da empresa, que é o chão, lembra lá que tem uma pirâmide, tem um chão, a base da empresa, que é o tipo que é o povão. Então, eu posso utilizar um tipo de linguagem, que talvez a linguagem que eu utilize, não menosprezando as pessoas, mas a linguagem que eu vou utilizar para um presidente da multinacional, ela pode ser diferente, ou geralmente deve ser diferente com a linguagem que eu vou utilizar para quem está lá no chão de fábrica. Enquanto, por exemplo, como eu citei um exemplo na aula passada, se eu vou fazer uma redação, ou se eu vou escrever um texto para... eu dou aula lá no presídio, por exemplo, então meus alunos são presidiários. Então, eu posso utilizar um outro tipo de linguagem. Ah, professora, você está discriminando os presidiários? Jamais. Lembra que eu sempre falo que eles são muito mais inteligentes que nós? Mas é que, infelizmente, eles focaram a energia deles para outras coisas, ruins, negativas. Mas lá é um ambiente que me permite utilizar um outro tipo de linguagem. Por quê? Professora, você está menosprezando eles? Não. Mas é que o ambiente, a linguagem que eu utilizar lá, eu posso até utilizar uma gíria. Palavrão não, porque eu não gosto, assim, eu particularmente odeio palavrão, mas eu posso até utilizar uma gíria para quê? Para que eu conquiste aquelas pessoas, para que eu conquiste aquele público. Assim como se eu estou dando aula para um grupo de adolescente, eu posso falar uma gíria. Por quê? Porque eu preciso adentrar naquele campo de conhecimento daqueles adolescentes, falar a mesma linguagem deles, para que eles compreendam a minha comunicação. Aqui eu trouxe os 5 erros mais comuns em uma redação, que são o uso de gírias. Lembra, a redação a gente não usa gíria, gente, a não ser que são casos que vão me permitir ou que eles me solicitem. Eu já vi redação, temas de redação falando sobre gírias, etimologias e assim por diante. Rebuscagem linguística. O que é a rebuscagem linguística? É eu deteriorar a língua, no nosso caso, que é portuguesa, né? A língua portuguesa. Uso inadequado das conjunções, períodos longos e generalizações. Aqui eu trouxe, conheça os 5 erros mais cometidos na redação de concursos. Narração, um dos mais modos de organização discursivo que pode ser estruturado em apresentação. Desenvolvimento, clímax e desfecho. O que é a narração? Eu vou narrar algo. Eu lembro que na aula passada eu dei o exemplo lá de um narrador de jogo. Lá na época, lembra que na aula passada eu falei que na época lá dos nossos pais, por exemplo, que não tinha TV, não tinha praticamente, não tinha TV. Então, o que acontece? Eles ouviam, assistiam a novela pelo radinho. Antigamente, hoje ainda tem muito pouco esse hábito, mas algumas pessoas ainda têm esse hábito de ouvir o jogo pelo rádio. E o que é a função do narrador? Ele tem que narrar aquele acontecimento. Quando eu narro um jogo pelo rádio, eu sou um radialista, por exemplo, a minha obrigação é despertar, colocar emoção para que o ouvinte se sinta como se ele estivesse lá no campo de futebol. Eu trago emoção para aquilo lá. Então, a função do narrador nada mais é do que fazer com que nós sentimos pertences presentes naquela cena. Por exemplo, antigamente, como eu citei o exemplo, que os nossos pais não tinham TV, então eles ouviam o quê? A novela lá pelo radinho. Então, eles não tinham aquela cena, se beijavam, se tinha lá um casal que estava beijando, se estava acontecendo alguma traição ou algo assim de suspense, eles não conseguiam ver. Não tinha uma comunicação visual, mas tinha uma comunicação que é verbal. Então, a função daquele narrador era fazer o quê? Criar uma imaginação, entrar na mente lá dos ouvintes para que eles sentissem, para que eles imaginassem aquela cena, para que eles se sentissem presente dentro daquela cena. E isso é a função do narrador, cativar o ouvinte. Descrição.
Eu falei, qual que é a função da descrição? O próprio nome fala, eu vou descrever, eu vou discorrer sobre um caso, eu vou descrever sobre uma situação. Então, a descrição é como se eu fosse falar minuciosamente os acontecimentos. Um exemplo aqui de descrição que a gente pode citar é, por exemplo, eu citei também na aula passada, o escrivão lá na delegacia. Aí você está lá na frente do delegado, o delegado está te interrogando, e o que é a função do escrivão? Não deixar com que nada passe. Por quê? Principalmente nesse caso, porque ele vale como um documento jurídico, é algo sério. Então, se a pessoa assassinou, cometeu um homicídio, fez alguma coisa, a função do escrivão é descrever passo a passo como o réu, como o acusado está falando lá para o delegado. Então, ele vai descrever como que ele entrou, qual que era aproximadamente a hora, qual vestimenta que ele estava utilizando, o que ele levou, e se tinha alguém envolvido juntamente com ele. Por quê? Porque isso tem valor jurídico. Dissertação, um dos modos de organização discursiva. Eu vou dissertar sobre o caso. A descrição, por exemplo, ao contrário da dissertação, a dissertação eu posso colocar uma opinião, por exemplo, ou eu posso colocar um exemplo de algum artigo, algo vivenciado, ou algum teórico, algum estudioso, eu posso colocar. Na descrição eu não posso. Porque imagina se o escrivão for colocar a sua opinião lá no relatório. Não pode. Ele está negligenciando. Ele está distorcendo totalmente aquilo que a pessoa, o presidiário, o preso, o acusado está falando. A dissertação eu já consigo. Argumentativo, um modo de organização do discurso que é muito utilizado na comunicação jurídica. Eu vou argumentar sobre algo. Mas para que eu possa argumentar sobre algo, eu tenho que ter um embasamento. Gente, não tem como você argumentar sobre algo se você não tem um embasamento. Por isso que é importante ler. Por isso que aqui cito um exemplo que é muito utilizado na comunicação jurídica. Porque o advogado, se eu cometi um crime, se alguém cometeu um crime e o meu advogado está me defendendo lá, ele tem que me defender, ele tem que argumentar os fatos baseado na lei, gente. Não tem como você argumentar nada na vida se você não basear em algo. Imagina se o advogado vai argumentar, vai defender o seu réu, ou o promotor vai acusar, por exemplo, um réu, se ele não tem um embasamento jurídico, se ele não tem alguma lei embasada. Então, o advogado, nesse caso que eu estou explicando, ele vai defender o seu cliente argumentando o caso lá, argumentando baseado numa lei. Aí lá tem os artigos e tudo mais. Eu não sou da área jurídica. Por isso que advogado, juiz, quem é da área jurídica, tem que ler muito, mas muito mesmo. Por quê? Porque, às vezes, uma única vírgula, eu já vi casos, gente. Depois, se alguém tiver curiosidade de buscar aí no Google, por exemplo, busquei casos, muitos erros aí de sentença que tiveram por causa de uma única vírgula. Ou muitas pessoas aí que foram, assassinaram, cometeram grandes crimes e conseguiram sair da cadeia por causa de uma... Isso é o que mais acontece, principalmente no Brasil. Pessoas que cometem muitos crimes aí e conseguem sair da cadeia por causa que achou uma brechinha lá na lei. E como o meio jurídico é feito de leis, mesmo que, porventura, um juiz, lá no seu intuito, no seu íntimo, queria, por exemplo, e ver provas concretas para acusar aquele réu, mas se o advogado consegue achar uma brechinha lá, o juiz não pode se opor. Aqui eu trouxe aquele exemplo, lembra lá da narração que eu disse para vocês? Eu não vou ler, porque eu só estou recapitulando. O texto descritivo tem como objetivo descrever, lembra que eu falei? Como objeto pessoa, animal, lugar ou acontecimento. Lembra que eu falei agora, do exemplo de escrivão? Então, ele vai descrever um acontecimento, um fato. Que quem está lá preso ou quem vai ser acusado está relatando lá para o delegado. Aqui eu trouxe um texto dissertativo, é um tipo de redação que expõe e discute ideias sobre um tema de forma organizada e clara. O objetivo é apresentar uma tese ou opinião e persuadir o leitor. Então, gente, a função do texto dissertativo, ao contrário, lembra que eu falei agora, acho que tem uns 2 slides acima,
Porque o descritivo eu vou descrever fato, acontecimento. O dissertativo eu posso basear ou na minha opinião, porque aí vai de quem me solicitar, ou eu posso basear em alguma ideia, porque por isso que aqui está falando ideia sobre um tema. Para quê? Para que eu consiga convencer o leitor, sempre de forma organizada e clara, gente. Porque não dá para você escrever numa redação e quem está lendo, imagina se eu começo a falar, eu vou escrever uma redação sobre o Campeonato Brasileiro, suponho. Aí esse é o tema meu. Do nada, eu estou falando do Campeonato Brasileiro, eu estou lá falando sobre agricultura, o agronegócio. O que isso tem a ver? O texto ele tem que ser interligado. Não tem como eu fugir. Estou falando de esporte, do nada eu caio lá falando de agronegócio. Não tem nada a ver. A não ser que você vai falar, sei lá, sobre alguma empresa do ramo de agronegócios que está financiando atletas, financiando o esporte brasileiro. Aí sim, você vai dar um exemplo. Mas, se não, você está fugindo totalmente do objetivo e do tema da redação. Entenda o tema, é preciso analisar a proposta da redação e ver qual a importância no cenário atual. Por isso que eu falei que a gente sempre tem que ler, porque você precisa entender o tema. Imagina aqui, ó, eu estou dando aula para vocês aqui. E aí, se porventura eu não tivesse conhecimento sobre esse tema. Gente, ter conhecimento não significa que a gente sabe tudo, porque não existe ninguém dessa face da Terra que sabe de tudo, gente. Mas ter conhecimento é buscar curiosidade de entender sobre aquele tema. Isso é ter conhecimento. Ninguém sabe tudo nessa vida. Se eu estou dando essa aula para vocês, é porque em algum momento eu tive a curiosidade e eu precisei também, para preparar essa aula, de pesquisar sobre esse tema. Então, assim, imagina se eu dou essa aula aqui para vocês e eu fico aqui sem saber o que falo. Ou falo coisa que não tem nada a ver, coisa com coisa. E aí eu vou passar vergonha. Ainda mais que uma aula fica gravada. Aí alguém pega essa aula, assiste depois e fala, oh, mas o que essa professora está falando? Então, por isso que a gente tem que ter um entendimento do tema. E lembre-se sempre, ter conhecimento não tem nada a ver com saber de tudo, porque ninguém sabe tudo. É querer ir em busca daquele conhecimento. Ah, eu não sei sobre esse tema. Talvez esse tema é um tema mais complicado, mais difícil de entendimento para mim. Então, eu vou buscar ajuda de quem sabe. Eu vou buscar ler artigos que possam me orientar. Isso é ter conhecimento. Texto enxuto. Não escreva coisas que não estão relacionadas ao tema. É isso que eu acabei de falar para vocês aqui. Não adianta, se eu vou fazer uma redação sobre o esporte, do nada eu estou falando sobre agronegócio, do nada eu estou falando sobre sei lá, que não tem nada a ver. Então a gente tem que tomar muito cuidado, porque a gente vê muito erro sobre isso quando a gente pega as redações. Às vezes você foge do tema, você começa a querer encher um monte de coisa. Então é melhor, às vezes, você fazer uma redação curta, mas que ela seja clara e objetiva. E o que é ser claro e objetivo? É aquilo que eu falei para vocês. Tem que ser um texto de que qualquer pessoa que leia, ele consiga interpretar, entender aquele conteúdo, aquela informação que eu queira passar para ela. Argumentos. A redação precisa conter argumentos bem conectados. Por isso que eu falei para vocês a importância de sempre estar lendo. Gente, sempre eu vou bater nessa tecla da leitura. Sempre, sempre. Não tem como você ser um bom escritor, não tem como você saber desenvolver uma escrita se você não gosta de ler. Porque como que eu vou argumentar sobre um fato? Imagina, voltando aqui no exemplo que eu acabei de citar, imagina um advogado que vai defender o seu cliente que ele não gosta de ler. Vai perder todas as causas. Por quê? Porque para ele ganhar, para que ele consiga defender aquele seu cliente, ele passa noites e noites lendo, para que ele consiga achar uma brecha lá na lei, alguma coisinha lá, e consiga utilizar isso, argumentar isso lá, quando ele está... Porque, assim, se você for prestar atenção, quando a gente, assim, já viu quando tem essas... Ai, gente, me fugiu aqui o que é o nome do negócio? Quando tem esse julgamento, lembrei, quando tem o julgamento, olha para você, é um debate aquilo lá. Por quê? Porque cada um querendo argumentar. Aí o advogado de acusação pega um argumento, tá, debate. Aí vai lá, outro lá faz uma réplica. E aí vai. Por quê? Porque quem estudar mais, quem achar mais brecha. Quem estudar mais, quem achar mais brecha, vai conseguir se sobressair.
Por quê? Porque ele tem que utilizar a lei, está embasado. Para você defender alguém ou acusar alguém, tem que ter um embasamento dentro da lei. Então, vai ganhar quem estudar mais. 4, não seja óbvio. Escrever pontos óbvios deixa a redação chata e sem criatividade. Gente, por quê? Porque você tem que envolver. Lembra? Você tem que. A redação ou um texto. Eu estou falando de redação, gente, mas pode ser um texto, um artigo. Você tem que envolver o leitor. Não pode ser algo cansativo, algo chato. Você tem que despertar no leitor o interesse de ler. Se você, a hora que o leitor, porque às vezes vocês já pegaram assim, às vezes você pega um tema, aí você desperta e tem um interesse. A hora que você começa a ler, fica até chato. Aí você não quer nem terminar. Por quê? Porque, infelizmente, quem escreveu não conseguiu despertar o desejo lá na pessoa de dar continuidade na leitura. Solução. Não se esqueça que a redação tem o objetivo de solucionar algo. Lembra lá a conclusão? A introdução eu levantei o problema. Ok, mas como que eu vou solucionar esse problema? Eu tenho que ter, gente. E eu só soluciono esse problema, eu só argumento, eu só vou dar minha ideia lá, colocar lá quais são as soluções lá na conclusão. Eu não coloco jamais solução no desenvolvimento. É só na conclusão. Aqui, gente, fala aqui sobre alguns 7 dicas aqui para você ser um bom escritor. Eu repeti, vou falar de novo, que é desenvolver o hábito da leitura, crie uma linha de argumentação, preste atenção na estrutura do texto, lembra? Introdução, meio e fim. Introdução, desenvolvimento e conclusão. Utilize informações confiáveis, não fuja do tema, pratique bastante. Por que praticar bastante? Às vezes você vê uma pessoa que está lendo, está escrevendo muito bem, ninguém nasceu escrevendo muito bem. Ela criou esse hábito. Ninguém é bom sem praticar. Lembra que eu citei o exemplo para vocês lá do Cristiano Ronaldo? Por quê? Porque ele é considerado um jogador que tem uma disciplina muito grande. Ele mesmo fala, eu não sou o melhor, mas ele é disciplinado. Então, a disciplina vence, não tem como. Às vezes você pode ser muito bom, nato. Tem muito jogador aí que nasceu com nato, com habilidade nata, mas ele não desenvolveu essa habilidade no decorrer da vida. Eu estou citando um exemplo de jogador, mas pode ser qualquer outra coisa. Então, a técnica, a disciplina sempre vai vencer. Você pode até não ter nascido, ou lá no início do primário, ou no ensino médio, ensino fundamental, você pode até não ter sido um bom aluno na escrita. Mas se você, a partir de hoje, tiver essa prática de buscar ler, gente, que seja uma bula de remédio. Começa, então, com uma bula de remédio, mas buscar ler, praticar essa escrita, você vai ficar bom. Não tem como. O treino sempre deixa a pessoa boa. Utilize técnicas para a produção de texto argumentativos. Aqui eu falei para vocês, esse slide foi sobre a linguagem técnica. Pertence apenas a uma profissão. Lembra que eu dei o exemplo? Cada profissão ela tem sua linguagem. Por exemplo, se você vai pegar lá, imagina lá no júri, aí eles estão lá defendendo ou acusando um réu. Eles vão utilizar a sua linguagem. Presta atenção que o juiz, o advogado, o promotor, eles têm a sua linguagem. O técnico de enfermagem, eles têm a sua linguagem. O médico, ele tem a sua linguagem. Lembra que eu citei o exemplo que para nós, dor de cabeça, eu estou com dor de cabeça. Na medicina é cefaleia. Então, assim, cada profissão ela tem sua linguagem própria. Então, a gente tem que estar muito atenado sobre isso. Os pedreiros também têm sua linguagem, a manicure. Seja a profissão que for, ela tem sua própria linguagem. Linguagem técnica é um conjunto de termos e expressões específicas de uma determinada área de conhecimento ou profissão. Então, foi o que eu acabei de falar. Cada profissão ela tem lá a sua linguagem. A contabilidade também tem sua linguagem técnica. Então, assim, seja a profissão que for, você sempre tem a sua linguagem. Resenha crítica. Uma resenha crítica é um texto que analisa e apresenta uma obra, como um livro, artigo, filme, série, documentário. Um exemplo aqui que eu citei para vocês de resenha crítica é o trailer de um filme. Eu gosto sempre de dar esses exemplos mais fáceis para vocês entenderem. Então, um trailer de um filme. Qual que é a função do trailer de um filme? É despertar em quem está assistindo o desejo de assistir aquele filme por completo. Essa é a função de um trailer de um filme.
Por isso que, quando a gente vai no cinema, por exemplo, eu assisti um filme. Aí acaba lá, ou antes de começar o filme, começa a passar trailers de um outro filme que vai lançar. Qual que é? Aquilo é uma venda. Porque qual que é o interesse do trailer? É que as pessoas que estiverem assistindo lá, ele pega alguns recortes e dá o desejo, desperta o desejo naquelas pessoas de ler, de assistirem aquele filme por completo, de ir no lançamento. Assim também é um prefácio de um livro, por exemplo. Aí você lê lá o prefácio de um livro. Então, qual que é o desejo? É que você leia e desperte em você o desejo de ler aquela obra por completo. Entendeu? Gente, as atas. Atas são documentos de valor jurídico, que consiste no resumo fiel dos acontecimentos e das decisões de assembleias, reuniões ou sessões, realizadas por comissões, congregações, conselhos ou outras instituições semelhantes, conforme a pauta ou a ordem do dia previamente anunciada. Gente, eu lembro, primeiramente, aqui, a ata tem que tomar muito cuidado, porque ela tem valor jurídico. Ela tem valor jurídico, então a gente tem que tomar muito cuidado com o que você coloca numa ata. Um exemplo que eu trouxe na aula passada, que eu lembro para vocês aqui, foi sobre a PLR das empresas. Por exemplo, quando uma empresa, a Iarachá, por exemplo, a CBMM, a Vale, essas multinacionais, elas dão PL uma vez no ano. Então, mas só que antes que elas dão essa PL, essa gratificação para o funcionário, supondo, eu não sei, gente, isso aqui eu tô falando um número fictício, supondo que a PL do ano que vem seja 6 salários de cada funcionário. Para que se chegue a essa conclusão dos 6 salários, a empresa, gente, não é que o proprietário, o presidente da empresa, ou os responsáveis pela diretoria, dormiu e acordou e falou, vai ser 6. Não, gente, não é assim. Houve tudo o quê? Uma conversa, um acordo, principalmente, gente, quando a gente está falando dessa área multinacional, mineradora aí da cidade, tem que ter um acordo do sindicato. A empresa ela não dá 6,4 porque ela quis. Muitas das vezes teve um acordo com o sindicato. Por isso que muitas empresas, eles já viram que tem empresa que faz paralisação. Por exemplo, ônibus. E aí o sindicato lá dos motoristas paralisou. Lá em São Paulo, por exemplo, não vai rodar mais nenhum ônibus. Por quê? Porque em algum momento, antes de paralisar, pelo menos seria o óbvio, né? Antes de paralisar, eles tentaram um acordo. Não estou defendendo ninguém, gente. Eu estou falando o que acontece para que vocês entendam. Então, antes de paralisar, eles tentaram um acordo. Geralmente, eles tentaram um acordo, o sindicato foi lá, porque qual que é a função do sindicato? Fazer um intermédio lá entre a empresa e o funcionário, a empresa e a classe, no caso de motorista. E aí o sindicato tentou com a empresa e não teve negociação nenhuma. Aí eles falaram, não teve, então vamos paralisar. Porque a paralisação nada mais é que uma forma de você pressionar lá e obrigar a empresa a adequar naquilo lá. Aí acaba que a empresa ou não adequa ou chegam lá num acordo que ambos ganham. Então, qual que é a importância da ata? Professor, por que você contou isso tudo? O que isso tem a ver com a ata? Porque todas as decisões que foram tomadas lá tem que estar constando na ata, porque ela tem valor jurídico. É um acordo da empresa para com o funcionário. É um acordo da empresa para com a classe. Ou seja, também, gente, numa assembleia. Lá no Senado brasileiro, por exemplo, está acontecendo um debate, sei lá, querem sancionar uma lei, alguma coisa dessa forma, fazer um impeachment, sei lá, uma CPI, tem que ter lá alguém sempre, isso sempre. Vai ter um escrivão lá responsável, um presidente, para redigir a ata, porque ele tem que descrever os acontecimentos. E na ata tem que constar tudo. Imagina lá no Senado, porque aqui no Brasil é meio bagunçado, aí você já viu o que acontece lá no Senado. Um dá um murro no outro, faz aquela bagunça. Quem está escrevendo, o presidente, quem está lá presidindo a reunião, que vai escrever a ata, ele tem que contar lá. Fulano, nome tal, 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 do partido tal, agrediu tal, 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 do partido tal. Tem que estar constando isso. Por quê? Porque isso tem um valor jurídico. Chegaram em acordo? Não chegaram. Tantas pessoas, tantos deputados ou senadores votaram contra. E essa é a lista. Uma importância aqui, foi até bom eu lembrar sobre esse caso. A ata sempre tem que constar o nome de todos os envolvidos.
Se você pega uma ata lá de uma assembleia, lá do Senado, por exemplo, lá está constando. Por isso que a gente consegue saber quem são os deputados que votaram contra ou a favor. Porque tem que constar, ó, fulano tal, do partido tal, votou contra. E ele assina lá. Fulano tal, do partido tal, votou a favor. E ele assina lá. Que seja por assinatura eletrônica. Geralmente é assinatura eletrônica. Mas ele tem que assinar, porque ela tem um valor jurídico para sancionar, derrubar, seja o que for, alguma coisa lá. Gente, eu espero essa reflexão que eu fiz sobre a aula passada. Agora eu vou dar início à aula de hoje, ok? Vamos lá. Vou tirar esse slide aqui e vou colocar. Eu trouxe, dando continuidade à ata, porque na aula passada a gente não aprofundou sobre a ata. Eu lembro que eu só dei uma pinceladinha, mas eu não falei nada profundamente sobre a ata. Reuniões seguintes. Na ata sempre tem que constar a data e o horário. Gente, não tem como você redigir uma ata sem a data e sem o horário. Observações. As questões levantadas, preocupações expressas ou informações importantes compartilhadas. Então, lá numa reunião, gente, toda reunião, quando você convida, quando você vai participar de uma reunião, essa reunião ela tem um intuito. Não tem como você marcar uma reunião e ficar olhando lá para a cara de todo mundo e, olha, para que nós estamos aqui? Lembra lá no Senado? Se está tendo uma reunião, se está tendo uma votação, é para alguma coisa. Então, lá na ata tem que constar. Qual é o objetivo dessa reunião? O que está sendo levantado? O que a gente vai discutir? Por quê? Para que não fuja também. Vai discutir o quê? O que será discutido? A CPI, o impeachment, por exemplo, ou lá na empresa vai discutir o valor da gratificação PLR? Ou vai discutir a paralisação? Então, a gente tem que sempre colocar lá na ata qual vai ser o objetivo daquela reunião. Assinatura ou confirmação de que a ata foi revisada e aprovada. Por quê? Porque lembra que ela tem um valor jurídico? Então, todas as pessoas que envolvidas lá, eles vão assinar. Seja por uma assinatura lá mesmo ou aquela assinatura digital. Então, antes de você assinar qualquer documento, você tem que revisar ele. Vocês não concordam? Se ele tem um valor jurídico, como você assina sem você ler? Se ele tem um valor jurídico. Então, tem que prestar muita atenção. Parece que é coisa boba, que não tem nada a ver, mas o que mais acontece é a gente assinar documentos sem ler o que a gente está assinando. É o que mais acontece. Por isso que tem muitas pessoas, às vezes, têm que buscar um advogado porque assinaram algo ou não conseguiram interpretar, porque lembra que a linguagem técnica, cada classe, cada profissão tem sua linguagem técnica. Às vezes, leu lá algo, um documento jurídico, não conseguiu interpretar porque tinha uma linguagem técnica, aí não teve o interesse de buscar lá, pedir esclarecimento, assinou, aí depois cai numa armadilha e tem que buscar advogado. A gente tem que tomar qual que é a função do relatório? Um relatório é um texto que apresenta os resultados de uma atividade, como uma pesquisa científica, um projeto ou um estágio. Ele é um gênero textual, que deve ser objetivo, claro, impessoal e conciso. Gente, vamos trazer isso para a realidade de vocês, como futuros técnicos de química e mineração. Imagina que vocês estão aí, eu vou sempre citar o exemplo da cidade de Araxá, porque vocês moram aí, né? Então fica mais fácil da gente estar entendendo. Vocês trabalham aí na CBMM, por exemplo, na Vale, ou na Maquei, na Bem Brasil. Vocês estão trocando turno. Aí trabalham, supondo, das 4 à meia-noite. Então vocês vão entregar aquele turno para outra equipe, para outra turma, para outro supervisor, outro líder. Vocês precisam relatar. Por qual a importância desse relatório? O relatório, ele também tem um valor jurídico. Por quê? Porque eu tenho que relatar como foi o meu turno, como eu estou deixando esse turno, como eu estou entregando esse turno, porque ele tem um valor jurídico. Um exemplo que eu gosto de citar sobre relatório é um médico, por exemplo, a medicina, a área da saúde. Imagina que tem um paciente lá na UTI. Então, ele está lá, gente, 24 horas sendo monitorado. E tem uma junta médica lá, uma equipe disciplinar. Aí imagina que tem lá o cardiologista, o clínico geral, neurologista, fisioterapeuta, tem uma série lá, uma junta médica, nutricionista. Então, agora vocês imaginam só
se esses médicos, esses enfermeiros, eles ficam 24 horas no hospital? Não, troca turno. Então, hora vai estar na mão de uma equipe, hora vai estar na mão de outra equipe. Agora, vocês imaginam se aquela equipe que deixou esse turno, deixou esse paciente, não coloca lá no prontuário? O prontuário nada mais é que um relatório. Lembra que cada classe tem sua linguagem? Na enfermagem é prontuário. O prontuário nada mais é que um relatório. Por quê? Porque imagina que nós aí somos médicos. Aí o meu turno terminou lá às 7 horas da noite. Entrei às 7 da manhã, terminou às 7 da noite. Eu acompanhei aquele paciente junto com a minha equipe multidisciplinar. Eu tenho que relatar como que foi. Por isso que a enfermeira, lembra que a enfermeira vai medir a pressão da gente, verificar a glicose e tudo mais? Ela sempre coloca lá, ó, o horário tal, a pressão estava assim, a glicose estava assim, tomou esse medicamento ou tomou essa injeção. Por quê? Porque precisa relatar. O médico, olha, no horário tal, fiz essa visita, fiz essa análise, constatei que a secreção está dessa forma, ou que a cirurgia foi bem sucedida e vamos supor lá, sei lá, tá de alguma forma, não sou dessa área, gente, da área da saúde. Então, o que acontece? Ele precisa alimentar esse prontuário da melhor forma possível. Para quê? Para que aquele médico que entrar das 7 da noite às 7 da manhã, ele consiga dar andamento no procedimento e no cuidado daquele paciente. Infelizmente, a gente vê muitos casos de pacientes que morrem por uma falta de um prontuário mal formulado. Às vezes a pessoa... Gente, a gente já viu casos, a gente não precisa nem ir muito longe, de pessoas que entraram numa mesa de cirurgia para amputar a perna direita e sai lá com a perna esquerda amputada. Isso é um erro gravíssimo de relatório, que é um prontuário. Eu preciso alimentar isso, porque isso é muito sério. Porque baseado nisso, a equipe multidisciplinar, quem vai acompanhar, eles vão tomar decisões. Eu lembro assim que tem casos que a gente também pode citar aqui, que é também um relatório, é um exame. Se eu vou lá no laboratório, aí eu colho lá os exames, seja de fezes, seja o que for, de sangue. Eu fui lá no laboratório e colhi esses exames. Dentro lá do pedido, da solicitação dos exames que o médico fez, o biomédico, o responsável, ele vai me entregar lá os resultados dos exames. Todo mundo aqui deve já ter feito. Então, você vai ver lá, geralmente é uma pastinha, e tem lá todos os exames. O resultado de tudo, como que tá, se precisou fazer algum exame cardiológico, tem lá tudo constando. Baseado naquelas informações que o biomédico alimentou lá naquele resultado do exame, o médico vai tomar uma decisão. Agora, imagina só, porque a gente já viu casos, gente, o que mais acontece, principalmente na área da saúde, são esses erros. Por isso que a gente tem que bater muito nessa tecla. Parece ser cansativo, mas é o que mais acontece. Imagina só que o biomédico vai lá e alimenta aquelas informações incorretas. Aí o médico toma uma decisão de fazer um tratamento baseado naquilo lá. Gente, mata o paciente. A gente já viu casos, eu já vi casos de pessoas que... Já viu quando a gente vai tirar sangue, aí elas, assim que você tira o sangue, elas colocam rapidinho lá o seu nome? Porque, gente, imagina se faz bagunça. Aí não sabe se o sangue, se aquele sangue é da Roberta, se é da fulano, da ciclano. Aí, de repente, eu não estou com nada, aí eu saio lá com uma doença gravíssima. Mata até a pessoa do coração. Aí chega lá no médico, não é que o médico foi errado, muitas das vezes, ele vai tomar uma decisão baseada naquela informação que foi passada para ele. Então, essa é a importância do relatório. Vocês aí, no local de trabalho de vocês, quem é futuro técnico de mineração, área da mineração, vocês vão colher lá, colhem uma amostra, porque a área da mineração ela é muito monitorada. Acaba que eu conheço um pouquinho da área da mineração, porque eu tenho irmã que trabalha nessa área da mineração. Então, aí, imagina só que você tem que colher amostras. Imagina não, vocês colhem a amostra. Se eu não me engano, é de meia em meia hora. Então, de meia em meia hora, você colhe aquelas amostras lá. Aí, colheu aquela amostra, levou para o laboratório, fez a análise, de imediato vai o quê? Vai alimentar lá o relatório, no sistema.
alimenta aquele sistema. Por que que alimenta aquelas informações no sistema? Porque o engenheiro responsável, ele vai tomar decisões, o supervisor, seja quem for responsável, baseado naquelas informações. Você não vai ver o presidente da empresa, por exemplo, é lógico que ele faz uma visita na fábrica, mas ele não vai lá colher uma amostra, levar para o laboratório, senão não precisava dele contratar técnicos responsáveis para isso. Então, o que ele vai fazer? Ele toma a decisão baseado naquela informação que foi alimentada lá no relatório. Então, a gente tem que tomar muito cuidado quanto a tudo aquilo que a gente alimenta nos nossos relatórios lá na atividade do nosso trabalho. Por quê? Porque isso vai fazer uma diferença. Quem é da área financeira, por exemplo? Se você é da área financeira, um contador ou alguém mesmo, um auxiliar da área financeira, um supervisor da área financeira, ele tem que tomar muito cuidado. Porque o que é a contabilidade? Nada mais é que são informações que você coloca lá para controlar a saúde financeira da empresa. Agora, imagina se o contador ele coloca informações indevidas, incorretas, e aí o presidente da empresa, gente, porque senão não precisava dele contratar pessoas. Ele não está lá para verificar essas informações. Ele toma decisões baseadas naquele relatório que chegou até ele. Aí esse presidente fala assim, então a nossa, olhando lá no relatório da contabilidade, verificando aqui, a nossa saúde da empresa está legal. Então dá para a gente pegar um empréstimo lá no BNDES, por exemplo, ou no Banco do Brasil, na Caixa Econômica, sei lá. Então vamos pegar um empréstimo de 10 milhões. Aí pega, aí fecha a empresa, passar de alguns tempos. Por quê? Porque ele tomou... ele foi ruim em tomar as decisões? Não, ele tomou decisões baseadas naquelas informações que ele estava lá, na mão dele. E baseado naquelas informações, verificou-se que a empresa tinha uma saúde legal, que ela conseguia pagar aqueles dividendos, pagar aquele empréstimo. Gente, aqui, eu vou falar mais uma vez sobre as atas. Para formular uma ata de reunião, é importante ter em conta os seguintes elementos. Gente, mais uma vez, preste atenção. Nunca redija uma ata sem colocar data, horário e local. A gente tem que tomar muito cuidado. Um exemplo que a gente também vê muito aí nessas empresas é a área de segurança. Tem muitos acidentes de trabalho por causa de relatórios que foram feitos de forma incorreta, alimentados de forma incorreta. Às vezes, o local que o funcionário está trabalhando, o engenheiro ou o técnico de segurança verificou-se lá e viu que era um local que estava seguro para trabalhar. Ou não prestou atenção, então relatou aquilo lá. Aí a pessoa vai lá, o que acontece? A área da segurança libera a entrada do funcionário, fala, está liberado, pode trabalhar, não tem risco de morte. Aí o que acontece? O cara vai lá, morre. Por quê? Porque não foi analisado, não foi alimentado de forma correta e prejudicou uma vida. Então, a gente tem que tomar muito cuidado sobre isso. Por isso, muito importante, gente, principalmente vocês da área química, da área da mineração, tome cuidado, como vocês vão... Isso aí, gente, é inevitável. Vocês, como futuros técnicos de química e mineração, mesmo que vocês não gostem, mas vocês vão ter que fazer relatório. É inevitável. É inevitável, vocês vão ter que relatar. Então, vocês relatem de forma correta, clara, precisa, minuciosa. Por quê? Para vocês até tirarem de vocês de reta. Porque se acontece algo errado, se tiver que tomar alguma providência ou acusar alguém, que não seja vocês. Porque quando as pessoas responsáveis verificarem, vão ver, não, fulano que estava trabalhando no turno tal, vamos verificar que o relatório dele foi muito bem planejado. Ele alimentou muito bem o sistema com essas informações. Então, é essa pessoa aqui que tomou a decisão errada. Não foi por falta de alimentação de informação, porque está muito bem alimentado. Isso aí, gente, resguarda muito. Então, a gente tem que tomar muito cuidado. Essa questão do relatório é tão sério, por exemplo, para a área até da questão de trabalho. Você pode ver que a empresa, já viu tanto que as empresas hoje estão burocráticas? Por quê? Porque elas precisam se resguardar. Eu não estou defendendo ninguém, nem acusando ninguém, mas elas precisam resguardar, porque se no futuro o funcionário queira levar elas na justiça, aquilo lá é um documento jurídico.
Então, ela precisa se resguardar. Olha, o funcionário não utilizou o IPI porque ele não quis, porque a gente fornecia o IPI e ele assinou esse documento aqui como que era a forma de utilização do IPI. Por isso que toda empresa, quando a gente entra, principalmente de alta periculosidade, você tem lá a integração. Porque você vai integrar na empresa e saber do processo da empresa. Nada mais é que eles vão passar. Qual que é o processo da empresa? Para que você fique ciente de como vai ser utilizado esse IPI, como que funciona a empresa. Porque se lá no futuro acontecer algum problema, Deus o livre, a empresa ela vai retirar a dele de reta, gente. Por isso que a empresa, hoje em dia, cada dia está mais burocrática, para ela se resguardar mesmo. Pontos de discussão, ordem do dia, tópicos abordados e resumo dos pontos discutidos. Precisa colocar quais foram os pontos discutidos. Tá, discutiu, mas chegou em qual conclusão? Lembra? Não adianta eu levantar um problema, não adianta eu levantar uma questão, mas se eu não tenho uma solução, gente, é melhor ficar de bico calado. Se você está vendo um problema lá na sua empresa, não vai querer aparecer para o seu supervisor só levantando problema. Você tem a solução? É melhor você ver aquele problema, digerir ele, buscar informações, estudar, se for preciso, buscar ajuda, e aí vai com problema, vai com a solução. Aí, gente, é checkmate. Decisões tomadas, ações a realizar, responsáveis e prazos. Então, na ata, você tem que colocar quais são as ações que a gente vai realizar. Lembra lá? Eu levantei o problema, mas quais são as ações que a gente vai realizar para solucionar esse problema? Quais são os responsáveis? Qual o prazo? Lembra que eu citei o exemplo lá da paralisação? Se a classe lá dos motoristas vão paralisar, vão parar de funcionar os ônibus, e aí eles chegam a uma conclusão lá com o sindicato e com os donos da empresa, que eles vão voltar à normalidade, o que acontece? Porque eles estão exigindo um salário, um aumento de 20% de salário, um aumento aí de 30% de vale alimentação, lá tem que constar, mas qual que é a data? A partir de qual dia, de qual mês que a gente vai ter esse aumento? Porque, lembra, tem valor jurídico. Então, a gente tem que tomar muito cuidado sobre isso. Um relatório pode ser utilizado para apresentar os resultados de um período de trabalho, descrever fatos verificados por meio de pesquisas, historiar a execução de serviços ou experiências. Lembra que eu falei para vocês também que, por exemplo, se uma indústria farmacêutica vai estar desenvolvendo um medicamento para a cura de uma doença, aí o que acontece? Ela não desenvolve aquele medicamento da noite para o dia e já coloca lá no mercado, lá na farmácia para ser vendido. Não, à disposição da população. O que ela faz? Ela faz um experimento disso aí. Ela pega lá uns cobaias, porque esses cobaias eles têm que estar cientes disso, né? Eles têm que estar abertos, eles assinam lá toda uma autorização, que eles estão cientes que eles são cobaias, e fazem esse experimento. Só depois desse experimento que ela coloca lá no mercado para venda. Porque ela experimentou e verificou-se que aquele medicamento ele vai solucionar aquele problema. Então, precisa ter um relatório sobre isso. Gente, aqui, o relatório técnico, ele é um documento que relata formalmente os resultados ou progressos obtidos em uma investigação de pesquisa e desenvolvimento, ou que descreve a situação de uma questão técnica ou científica. O relatório técnico apresenta sistematicamente informação suficiente para um leitor qualificado, traça conclusões e faz recomendações. Gente, ao contrário da redação, quando eu falei lá para vocês que seja qual cultura ou qual nível de escolaridade a pessoa tenha, ela tem que saber conseguir compreender aquela redação. O relatório, ele já é específico para uma categoria. Por exemplo, o relatório de técnicos de química ou de técnicos de mineração, ele é específico para a equipe de mineração. Por isso que tem toda uma linguagem. O relatório lá, o prontuário médico de um paciente, ele é específico para os médicos e a equipe multidisciplinar. Entendeu? Para que eles consigam interpretar e utiliza toda uma linguagem técnica deles. É estabelecido em função e sob a responsabilidade de um organismo ou de pessoa a quem será submetido. Então, gente, eu espero que vocês tenham entendido, né, a nossa aula, vocês tenham compreendido sobre essa importância da leitura, sobre a importância da escrita.
Como eu falei para vocês, né, e eu sempre falo, é muito importante a gente ter esse hábito, criar esse hábito, gente, porque hábito é algo que você cria. Por isso que é hábito, é algo que eu repito. Então, eu tenho que criar esse hábito da leitura. Professor, eu não gosto de ler. Então, que pegue lá, que saia uma bula de remédio, pegue ela e inicie lendo lá a bula de remédio. Depois da bula, faça uma progressão, comece uma revistinha e vai. Mas comece a criar esse hábito da leitura, para que vocês consigam expandir essa escrita. E, consequentemente, toda vez que você vê uma pessoa que fala bem, uma pessoa que argumenta bem, que tem uma boa comunicação oral, ela sempre, não tem como uma pessoa ter uma boa comunicação oral e, se você não olhar, ela tem o hábito de ler. Não tem como, gente. Está linkado. Se você escreve bem, você tem um hábito de ler. Se você consegue falar bem, você tem o hábito da leitura. Porque lembra que eu falei? Porque o nosso cérebro é como se fosse o HD. Eu jogo a informação. Depois eu vou colocar essa informação para fora. Então, eu coloco para fora aquilo que eu ingeri. Então, a gente tem que tomar muito cuidado sobre aquilo que a gente lê, sobre aquilo que a gente assiste. Por quê? Isso tem tudo a ver com a forma que a gente vai lidar com a vida. Porque aquilo que eu penso é aquilo que eu tomo como verdade, aquilo que eu tomo como verdade é da forma que eu ajo. Gente, que Deus abençoe todos vocês. Espero que vocês tenham entendido a aula de hoje. Caso vocês não tenham entendido alguma coisa que eu expliquei, podem pedir ajuda. Ela passa aqui para mim, eu gravo um áudio explicando novamente alguma dúvida. Ou se... Deus abençoe cada um de vocês. Tchau, tchau, beijo. Até a próxima aula.